Deus não nos deu sobras. Ele ofereceu o melhor que tinha. Ele deu a si mesmo. João está dizendo que, no que se refere a nós, a coisa não é diferente. O verdadeiro amor exige sacrifício. E nosso amor é demonstrado por nossa maneira de viver. Não amemos de palavra, de boca, mas de ação e em verdade. Uma das maneiras mais evidentes de amar, em ação e em verdade, é doando ao outro. Como doar, não me refiro apenas a dinheiro, embora ele também seja um elemento importante. Outro fator de grande importância no ato de doação é o nosso tempo. A maioria das pessoas costumam viver tão ocupada que a simples ideia de acrescentar mais um item à lista de afazeres semanais já é cansativa. Em vez de juntar mais uma tarefa à vida, talvez Deus queira que entreguemos a Ele todo o nosso tempo, permitindo que Ele o oriente de maneira que achar mais conveniente. Um dos versículos mais lembrados em toda a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Neles vemos a ligação explícita entre amor e doação. Doar sem motivo, pelo amor, é perda de tempo. Durante esse mês eu estou lendo o livro Louco Amor, de Francis Chan, Maravilhado com Deus que Nunca Muda, onde o autor ele vai começar a trazer alguns aspectos e algumas reflexões sobre o amor de Deus. E está sendo uma leitura bem interessante. Isso aqui foi o capítulo 7. Foi o capítulo 7 do livro e realmente está sendo uma leitura bem interessante. Mas quando chegou nessa parte aqui sobre doação de tempo, eu achei muito legal porque era uma parada que eu estava refletindo durante essa semana. Eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto que eu estou perdendo tempo. Às vezes eu sinto que eu fico tão ocupado com coisas tão banais e coisas tão superficiais que o tempo passa e às vezes eu não quero fazer as coisas que eu gostaria, eu quero fazer coisas, eu não consigo, e o tempo passa, a semana passa, eu não fiz nada do que eu gostaria. E eu fiz o quê? Quando eu paro para refletir isso, na verdade me assusta, porque passou-se 7 dias e eu não consegui fazer nada do que eu queria. Então isso, quando eu paro para refletir, acaba sendo um pouco assustador. Foi o quê? Semana passada, eu acho, eu fiquei alguns dias de folga em casa, mas esses dias eu estava tão cansado que eu preferi descansar do que realmente fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Não que o descanso não seja bom, o descanso é realmente necessário, mas até que ponto você tem que descansar, entende? Até que ponto você tem que deixar de fazer suas coisas para poder descansar e ver uma semana inteira passando e você não fazer nada do que gostaria, sabe? Então, quando a semana passou e eu me encontrei numa nova segunda-feira, eu pensei, o que eu fiz na semana passada? Teve tempos perdidos, tempos que eu vi que eu poderia ter me levantado, poderia ter jogado água no rosto, ou tomado um banho e me animado para fazer alguma coisa que eu não fiz, sabe? Mas, noite passada, eu estava refletindo sobre uma coisa que me motivou a realmente gravar o vídeo. Já queria fazer um vídeo, um texto sobre isso, mas eu não sabia exatamente o que falar. Então, refletindo sobre isso foi que me deu a coragem realmente de trazer isso a vocês. Quando eu era criança, eu morava do lado da casa da minha avó. Então era muito comum, rotineiro entre eu e meus irmãos, a gente sair da nossa casa e ir para a casa da nossa avó brincar. Ela tinha um quintal enorme, então era muito legal brincar na casa da minha avó, porque era um espaço muito grande, com muita terra. Meu avô, ele tinha muitas ferramentas e algumas bugigangas que ele guardava, porque ele mexia com manutenção. Então nós gostávamos de brincar com as coisas dele e brincar na casa da minha avó. E uma parada muito comum era a gente dormir na casa da minha avó também. Eu me lembro que no segundo andar da casa ficava o quarto dos meus avós. Do lado eles fizeram um quarto para mim e para os meus irmãos, e tinha o terraço onde o meu avô ele mexia com alfaiataria. Então era muito comum nós dormirmos lá. E era legal, mas era um tanto assustador, porque eu era criança, então dormir no escuro, sabe, era um tanto assustador, mas ainda assim era divertido, porque eu estava dormindo na casa dos meus avós. Eu lembro que teve uma noite que eu acordei super assustado, e por causa de ouvir coisas que a gente ouve à noite, talvez de chuva, um pássaro andando no telhado, e aí eu ficava assustado e eu corria para o quarto dos meus avós e dormia com eles na cama deles.
né, para poder conseguir dormir mais tranquilo naquela noite. E isso foi por muitos anos, sabe? Por muitos anos. E parando para refletir sobre tudo isso, eu vi que talvez eu não tenha aproveitado o suficiente. Hoje essa casa da minha avó ela não existe mais. E será que eu aproveitei realmente esse tempo? Quando a gente é criança, nós não temos muito a percepção de tempo. A gente acha que a nossa vida vai ser eternamente aquela brincadeira. Talvez aquele eternamente faz de conta, onde tudo é muito legal, tudo é muito divertido, tudo é muito bom, a gente tem tudo com muita facilidade e todas as pessoas que a gente ama estão perto da gente. E com o tempo a gente vê que não é assim. A gente vê que a gente perde coisas, a gente perde pessoas, a gente perde momentos. Porque quando a gente é criança, a gente não tem maturidade. Então, a nossa percepção de tempo ela é muito limitada. Então, nós não aproveitamos o tanto que poderíamos aproveitar de alguma coisa. E isso vai mudando à medida que nós vamos crescendo. Quando a gente vê que as pessoas elas são limitadas e são finitas, os momentos são finitos e o nosso tempo também, a gente começa a valorizar um pouco mais o tempo, a gente começa a valorizar mais as pessoas, valorizar mais os momentos. Mas será que realmente nós estamos fazendo isso ou nós estamos perdendo mais tempo? Da minha infância para cá, eu comecei a entender mais sobre essa questão de tempo, de valorizar mais estar com minha família, valorizar mais estar com a minha avó, estar com minha tia, valorizar mais estar com meus irmãos, valorizar mais os meus estudos, valorizar mais as coisas que eu produzo na internet e ter tempo para isso tudo. Mas será que nós realmente estamos tendo valorizado isso? Ou a gente tem perdido mais tempo? Ficamos estressados, preocupados, agitados e deixamos as coisas passarem e às vezes a gente nem se dá conta, a gente vive uma vida tão automático que a gente não consegue enxergar uma pessoa que está do nosso lado, que está precisando de ajuda e a gente não consegue enxergar isso. Em Jó 14, no primeiro versículo, está escrito assim: todos somos fracos desde o nascimento, a nossa vida é curta e muito agitada. E Jesus vai falar em Lucas 21:34, não deixem que as festas ou bebedeiras, os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Eu sinto que às vezes estamos perdendo tempo demais, preocupados com muita coisa nessa vida, preocupados com o que vamos comer, o que vamos vestir, preocupados com o nosso trabalho. Eu preocupo muito com o meu trabalho e às vezes eu acabo me estressando muito por causa disso. E pra quê? Entende? Aí eu paro e penso, por que eu estou me estressando tanto? Por que eu estou me preocupando tanto? Sendo que há outras coisas que a gente realmente precisa preocupar. Ficamos correndo atrás de ser conhecidos, de ser famosos, de ser vistos, e isso daqui a 50, 100 anos vai valer de quê? 5, 6 anos atrás? Eu estava conversando com uma amiga minha, escritora também, que a gente falava sobre construir alguma coisa para o futuro, entende? E eu ficava naquela cabeça de que eu precisava criar um legado, que a minha escrita seria o meu legado. E eu vi que isso é uma grande besteira, porque todo mundo que pode me conhecer ou pode ouvir falar de mim, dentro de 50, 100 anos, elas vão morrer também. Então, eu não tenho que ficar preocupado muito com as coisas do futuro, mas eu tenho que me preocupar com o presente. O que eu posso fazer para o meu presente nesse exato momento, sabe? Que é o que eu estou tentando fazer. Então, é me preocupar cada dia mais com o presente e não com as coisas do futuro. A única preocupação do futuro que nós devemos ter é sobre quem vai conhecer a gente lá no céu. A gente fica tão preocupado sobre ser conhecido pelas pessoas aqui na Terra, mas será que quando chegarmos lá no céu, Jesus vai conhecer a gente? Será que o tempo que nós estamos perdendo com as coisas desse mundo, com as coisas materiais, a gente não devia estar gastando para conhecer mais a Jesus e fazer ser conhecido por Ele? Então, o nosso tempo que estamos perdendo, nós podíamos estar gastando em quê? Podíamos estar gastando com a palavra, podíamos estar gastando com oração, podíamos estar gastando com jejum. E não seria gastar o tempo, mas seria investir o tempo em alguma coisa que vai trazer um retorno para nós. Gastar esse tempo em alguma coisa que vai ser produtiva, uma coisa que vai ser boa para nós. O que adianta ser conhecido aqui na terra, mas chegar no céu e Deus falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Quão terrível isso vai ser.
Então, por mais que eu pense que, eu já estou orando bastante, nunca vai ser o bastante, nunca vai ser o suficiente, porque é algo que eu vejo que eu poderia estar fazendo mais. Eu já jejuo bastante, mas será que eu poderia jejuar mais? E é esse mais que o livro ele quer trazer, entende? Não é só mais uma coisa, mas é doar o nosso tempo e não fazer com que a gente perca tempo com coisas que não são fundamentais, que não são necessárias. Eu gosto de falar sobre o tempo porque eu acho que é uma das coisas mais preciosas que nós temos e não é algo que nós podemos realmente controlar. O tempo, ele tem o seu curso e ele é contínuo. E nós temos que correr na mesma medida que o tempo está correndo. A gente não pode ficar para trás e simplesmente deixar o tempo passar. Mas também a gente não pode atropelar o tempo, ficar ansiosos com coisas que não estão para acontecer. A gente tem que andar no mesmo curso do tempo. Então, se o meu tempo ele está aqui hoje no meu presente, tenho que viver o meu presente e fazer as coisas para o meu presente e no meu presente. Porque quando nós ficamos desalinhados com essa percepção, nós só vamos estar cansados, ansiosos. Não é isso que eu vejo que Deus quer para a nossa vida. Ele fez o tempo para a nossa alegria, o nosso prazer, e nós temos que aproveitar isso da melhor forma e de uma forma saudável também. Existe um tempo para tudo nesse mundo. A gente sabe disso porque é o que está na palavra. Mas a gente só vai conseguir aprender a ver e andar de acordo com esse tempo debaixo da vontade de Deus. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Qual que é a vontade de Deus para o meu tempo? Para o meu presente, sabe? É isso que eu tenho que também começar a pensar.